Olá, tudo bem com você? O tema da leitura de hoje é o que estão falando a seu respeito. Serão 3 grupos e vamos trabalhar aqui em cada grupo tanto o lado positivo, os comentários positivos e também os negativos. Para ajudar na escolha, eu selecionei 3 figuras, 3 imagens que têm muita relação com o que saiu para cada grupo. Então é importante que você se concentre e veja qual figura chama mais a sua atenção. O grupo número 1 é a figura do anel. O grupo número 2 é a chave e o grupo número 3 é a cruz. Se precisar, pausa o vídeo, eu também te darei um tempinho para fazer a escolha. E eu te encontro no grupo que você escolheu. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje você se conectou com a energia do grupo número 1 e vamos ver aqui na energia das cartas da mesa o que estão falando a seu respeito. Mas vamos começar com a parte positiva. O que estão falando aí de bom sobre você? Vamos ver aqui o que as cartas mostram. Para começar, eu vejo que você está com passando assim por uma novidade. Tem alguma coisa nova aí na sua vida. Aqui fala de aliança. Para a maioria, novas alianças aí de trabalho, ou um novo cargo, uma nova posição aí. A pessoa está subindo, né? Uma subida. E isso está trazendo uma felicidade para as pessoas que de alguma forma estão envolvidas e que estão falando a respeito disso. Para algumas pessoas, eu acho que para a minoria, que é mais específico, é questão aí de gravidez, né? Um filho, pode ser, né? Como eu falei, de alianças, também pode ser amoroso, né? A pessoa que está evoluindo aí na vida amorosa, com um namoro, um noivado, né? Tem a energia aqui do anel, né? Então pode ser pro literal mesmo, uma pessoa que está fechando essa aliança com outra pessoa, e isso as pessoas envolvidas estão vendo com bons olhos, estão comentando positivamente sobre isso. Aqui nas energias do tarot mostra que você estava. Por que elas estão falando bem disso? Por que elas estão felizes, né? Sobre essa novidade na sua vida. Você estava passando por muito altos e baixos, né? Dependendo aí da área que é essa novidade, estavam assim situações muito atropeladas, ou você estava assim na sua vida, né? Muitas situações urgentes, assim, dava conta de um problema, vinha outro, então tava essa gangorra. E aí você conseguiu sair disso de alguma forma, você conseguiu dar um fim nisso, né? Aqui também fala muito de escolha, né? Uma pessoa que fez uma escolha acertada, né? Pelo menos para essas pessoas, né? E às vezes aqui a gente está falando de pessoas muito próximas de você. Então, não é só o falar bem, é enxergar que você está conseguindo evoluir, porque a sua energia aqui desse bem fala muito de evolução, né? Uma pessoa que está crescendo, então as pessoas estão felizes com isso. Que você está crescendo, né? Apesar do que você passou, você está crescendo, você conseguiu lidar aí, que fala de contrariedades, fala de muita cobrança. Então, essa mudança, essa novidade, mostra que você conseguiu evoluir e conseguiu transcender o que você estava passando e saindo dessa energia de cobrança, de muita coisa em cima de você, de, né, se é uma questão, por exemplo, de trabalho, você estava num trabalho, num cargo que estava te exaurindo muito, né, muita coisa assim na sua responsabilidade, e essa mudança, né, é uma energia também muito leve, apesar de ser algo muito concreto também, né, de algo estável, né, essa nova aliança, essa nova oportunidade ou esse novo projeto, enfim, aqui mostra que você está mais leve, mas você está indo para algo de mais estabilidade. Então é uma novidade aí que as pessoas ficaram felizes, você também deve estar, né, pela energia e por você estar principalmente saindo daquela é como se você tivesse muito assim encurralado, onde você estava, a situação que você estava, enfim. E essa leveza, né, essa nova aliança,
esse novo elo, as pessoas enxergam assim que você está fazendo a coisa certa e que você está lidando bem, apesar de tudo que aconteceu, você está lidando bem e você tem muita resiliência, você é uma pessoa também muito. Eu vejo aqui na sua energia que, apesar de tudo, você é uma pessoa muito paciente, muito tranquila. Mesmo na tormenta aí que você passou, você soube lidar, assim, muito bem, soube ter calma, né, apesar de tudo, apesar até de terem tentado tirar um pouco da sua paz, você é uma pessoa que consegue, né, transmutar essas energias, assim, mais caóticas e levar numa boa, assim, não pirar tanto com, sabe, o ambiente, com as coisas que estavam acontecendo. Então acho que elas também percebem que você merece essa novidade, esse novo lugar, essa nova parceria, enfim, esse lugar de mais estabilidade, de conseguir ali achar um lugar, um posto, né, que também tem muito a ver como você é. Eu acho que também é o seu perfil, né? Então, essas pessoas estão felizes com isso. Aqui também, né, por ter a carta do anel, aqui a gente também pode estar falando sobre acordo, alguém que fechou aí algum acordo, né, decidiu aí seguir mais leve e não ficar numa. Essa cobrança também pode ser de alguma questão legal, e aí essas pessoas também acreditam que o acordo foi a melhor escolha aí para você. Por que eu tô falando de acordo? Porque na energia negativa do que estão falando de ruim, né, as fofocas aí, é, aqui tem energia muito de mentira. E também tem energia de burocracia, tem energia aqui de problemas legais. E como eu acho que para a maioria aqui está falando muito sobre trabalho e alguns casos também até de separação, né, uma pessoa que se separou também e tá, né, essa nova aliança pode ser um novo relacionamento e tal. Então é uma pessoa que está seguindo. As mentiras, as fofocas, eu vejo muitas mentiras. Eu não vejo assim que as pessoas estão fofocando sobre algo, falando mal de algo que é real na sua vida, que realmente aconteceu. Eu vejo pessoas aqui que estão mesmo, sabe, falando mal até sobre coisas que nem rolaram aí. Mentira mesmo. Pessoas que estão comentando, aumentando até. Mas o que dá para perceber na energia aqui que não tem muita base o que elas estão falando, né? Então, pode ser de alguma coisinha que elas acham e tal. E a sua energia aparece aqui muito fechada, né? Essas pessoas que estão felizes pela sua conquista, por esse novo momento, eu acho que são pessoas muito próximas. E essas que estão falando mal, que estão fofocando ali, né, nas suas costas, eu acho que elas não são tão assim próximas de você, até pelas mentiras, né? Então, quem não tem acesso acaba fantasiando demais, né? E criando muita coisa onde não existe. Então, aqui eu senti essa energia de problemas legais também, de situações legais. Aqui pode ter algum processo envolvido, né? Como de separação ou de demissão, né? De alguma empresa e tal. E essas pessoas podem estar ali falando coisas que não existem. Como tem acordo, aqui tem uma energia mais pacífica, então eu acho que, na verdade, não aconteceu nada assim muito, né, além dos trâmites normais, mas essas pessoas maldosas aqui, elas estão inventando assim coisas mesmo que não existem. Então, estão falando aí, criando história mesmo dessa demissão, né, dessa sua saída, provavelmente para alguns casos, né, que saiu da empresa, tá? Criando brigas onde não existem, enfim. Então ali e justamente elas ou estão inflamadas, né, no ambiente, podem ser, sei lá, ex-colegas ou pessoas assim que você não se dá muito bem, mas que de alguma forma você tem algum contato, mas elas não sabem, né, do que aconteceu e acho que esse não saber é que instiga elas de falar tanta mentira. Então, assim, estão falando coisas que realmente não tem nada a ver, até pela energia inicial ser muito pacífica e muito energia de acordo, energia de uma pessoa que está fechando um negócio, que está indo tudo bem, sabe? E as outras pessoas estão ali falando coisas bem contrárias. E eu acredito que você não seja uma pessoa que abra muito sua vida, a vida pessoal, enfim,
esses trâmites aí também que você estava fazendo, seja de um novo projeto, seja de um relacionamento, seja também dessa mudança aí de trabalho, você não sai falando e não deve mesmo, né? Então, assim, essas pessoas ficaram muito incomodadas por algum motivo e elas estão falando muito sobre isso. Mas aqui a energia que vem é que elas não sabem mesmo. Na verdade, elas não sabem, né, o que te motivou a sair, o que não, ou se você foi demitido ou se você pediu para sair, elas não sabem. Se você se separou, se você não se separou, quem pediu separação, se foi você, se foi o seu parceiro, elas não sabem, mas elas estão ali tentando, né, dar pitaco aí na sua vida. E justamente por você não abrir. Aqui eu vejo uma pessoa muito bem fechada, assim, a vida dela é uma pessoa que tem uma capa social muito respeitosa, assim, com as outras pessoas e tem um jeito, assim, até mais frio de lidar, uma pessoa mais racional. Então não é uma pessoa que saia sentando e contando a vida, assim, para qualquer pessoa. Então eu acho que é muito o seu perfil e por isso que também atrai, né, essa curiosidade, né, que sei lá, da pessoa ficar inventando até histórias que não existem. Então, eu acho que é muito do seu jeito e você é uma pessoa que quando você corta, quando você decide alguma coisa é para valer. E talvez isso impactou essas pessoas, né? Talvez você seja uma pessoa assim que não fica mudando o seu humor, né, não transparece, eu não vejo que você transparece, assim, até se tem algo te incomodando, vamos colocar aqui, por exemplo, no trabalho, né, se estava te incomodando no trabalho, você não fica, assim, se queixando, transparecendo, então, aí de repente você saiu, aí essas pessoas souberam que você saiu, aí fica assim, nossa, mas o que que aconteceu? Aí ficam criando, né, um monte de teorias de conspiração ali. Tem muito essa energia, mas é energia muito de fofoca, né. E também aqui tem pessoas que é mais naquele sentido da vida, né, da curiosidade, não vejo também coisas tão pesadas, mas assim, ficam criando mesmo, fofoquinhas, mentiras, porque tem curiosidade, às vezes estão ali almoçando, se juntaram e souberam que você saiu e ficam: "Nossa, ai, acho que aconteceu uma briga. Nossa, falaram que, foi por justa causa. Nossa, não, falaram que ele processou ou ela processou", sabe? Então aqui tem muito essa vibe. Mas justamente é porque você é muito, assim, fechado na sua vida, assim, você leva principalmente o trabalho, né, essas relações que não são tão pessoais, você leva de uma forma, assim, muito mais fria e as pessoas ficam muito curiosas, né. E principalmente quem gosta de ficar falando muito da vida dos outros, quem gosta de ficar contando muito da sua vida, fica ali, aquela troca, né, desenfreada, então quando ela encontra alguém que é mais fechado, que não fica abrindo tanto, ela fica, assim, com uma curiosidade e você, pela sua energia, você não é um livro aberto, você é uma pessoa muito direta, eu acho que quando você quer falar, você fala, você é muito direto, assim, na forma de falar, de se comunicar, mas, assim, de ficar se queixando, de ficar reclamando, de ficar fazendo fofoca, não vejo que é muito seu perfil. Então isso, né, levanta muito a curiosidade das pessoas. Então, assim, não vejo tantas coisas negativas, são mentiras, mas são muito ligadas à curiosidade dessa situação nova que você está vivendo. Então, ou também aqui a gente está falando de vida pessoal, né? Aí de repente você, sei lá, você vai casar, vai, sei lá, fazer uma festa de casamento e essas pessoas de fora nem participam muito da sua vida, fala: "Nossa, eu não sabia nem que essa pessoa estava namorando", sabe? E aquela curiosidade, aquelas pessoas que ficam instigando a vida das outras ali, igual a gente vê também essa loucura que as pessoas têm com a vida das pessoas famosas, elas vão criando tantas teorias, né, que a gente vê em sites de fofoca ou portais de fofoca, né, como aquilo vai inflamando. Então é muito essa energia aqui, mas é mais porque você é uma pessoa mais discreta na sua vida, você tem uma capa social muito, assim, bem formada, então as pessoas não ficam te derrubando, assim, à toa, não fica, sabe, se fala uma coisa, entra num ouvido e sai no outro, você não se espanta, assim, muito com o que as pessoas falam, você não fica ali trocando coisinhas ali nas miúdas, sabe? Então, isso instiga mesmo a curiosidade. Então, eu vou parar por aqui. É isso que eu tenho para você hoje. Eu espero que
essa leitura tenha te ajudado de alguma forma e eu te encontro em novas leituras. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com você? Hoje você se conectou com a energia do grupo número 2 e vamos ver aqui com as energias das cartas, da mesa, o que estão falando a seu respeito. Vamos começar com a parte boa aí, né, a parte positiva. O que estão falando aí de bom sobre você? E nessa energia aqui, do lado positivo, já começou com a carta da chave. Então, vocês aí tiveram alguma conquista, tem energia aqui de posse, né? Uma chave. Então, pode ser a chave de uma casa, a chave de veículo. A energia que está mais forte para veículo, né? É uma conquista que vai mudar muito sua vida, e então as pessoas estão muito felizes de alguma forma, ou, né, estão vendo essa situação com muito bons olhos. E assim, pelas energias das cartas do tarô, eu vejo que vocês tiveram dificuldade aí com essa conquista, é muito concorrido, eu acredito que a maioria aqui foi por consórcio, tem muita energia aqui de grupo, né, pode ser também pessoas que ganharam na loteria ou fizeram parte de algum grupo ali, de alguma coisa aqui de sorteio também, né? E aí foram sorteadas, né? Ou foi ali, eu sinto assim que é alguma coisa que você se uniu a algumas pessoas, né? Por isso que me vem essa energia de consórcio, até pode ser também de imóvel, de terreno, enfim, e é sorteado, é aquela coisa assim que eu começo, mas eu não sei também quando que isso vai dar certo, né. E no fim, eu acho que foi muito mais rápido do que você pensava. E as pessoas estão comentando bem, né, sobre essa situação, porque eu senti aqui que não botavam muita fé em você não. Assim, até não sei pela sua condição de vida ou de onde você vem também dessas pessoas, né, que são mais próximas de você, eu acho que nem às vezes nem você também botava muita fé. Então é aquela conquista, assim, que também dá um certo choque de ter acontecido rápido, né, das coisas terem conspirado a seu favor, ou também, né, que se for aqui de um sorteio, seja de consórcio ou não, seja também um jogo ali de loteria que na sorte deu certo, né? Ou outras coisas na nossa vida que acontecem, né, negócios que a gente faz e assim, a gente, sei lá, aproveita uma oportunidade, enfim, e dá certo e consegue comprar um carro, comprar um terreno, enfim. Tem muito essa energia aqui presente. É uma conquista, é energia de posse. Então, assim, estão falando muito bem sobre isso. E você também estava, acho que, passando por algumas situações aí na parte financeira, né, que estavam ali preocupantes, e essa conquista dá um up na sua energia e também dessas pessoas. E eu acredito que para a maioria aqui, essa conquista também vai beneficiar algumas pessoas aí. Tem muita energia de grupo, então pode ser grupo familiar, principalmente. E aí essa conquista também não é só sua, é dessas pessoas também. Então, assim, é um avanço na sua vida, tá caminhando, tá fluindo, então isso tá reverberando aí coisas positivas, comentários positivos. Agora da parte negativa, aqui dá para perceber, né, na sua energia falou muito de grupo. Eu acho que essa conquista, né, da primeira parte que é mais positiva e tal, vai beneficiar a sua família. Eu senti aqui uma energia de mais de inveja, assim. Pode ser por essa conquista, mas assim tem muita energia que envolve a família. Então, assim, tem gente que vai maldar um pouco aí essa conquista, acho que a parte negativa é sobre isso, né? E também tem muita energia aqui do físico da pessoa. Você tem uma energia de muito brilho, você é uma pessoa que, até pela sua energia, né, de falar de alguns problemas aí financeiros, alguns problemas que você passou, ou a sua linhagem, né, a sua família, e vocês são pessoas muito batalhadoras, vocês conquistam, vocês não deixam de tentar, sabe? Porque eu vi aqui que apesar da rivalidade que tem, né, assim, do meio, né, daquela conquista ali que você tentou, né, por exemplo, do carro, por mais que, assim, que tenha os problemas financeiros, que tenha as dificuldades, você não deixou de sonhar, você não deixou de tentar, e a sua tentativa deu certo. Então, assim, as pessoas que não estão envolvidas, ou que também pode ser família também, pode ser da sua própria família, mas
não vejo aqui pessoas muito próximas, então elas vão maldar, vão ter inveja, vão falar mal dessa conquista, vão falar mal também da sua família, né, vão começar a querer colocar assim: "Ai, como que conseguiu isso daí? Nossa", né, já começa aqueles comentários mais pesadinhos, mas tem muita ligação com inveja, assim, com despeito, né. E tenha também aqui energia do físico. Talvez você tenha feito mudanças físicas aqui. Me vem muito, energia de cabelo vermelho, né, tá muito na moda. Então eu não sei se você mudou cor de cabelo, se você tá indo para um tom, sei lá, mais loiro, mais ruivo. Até isso pode ter incomodado. Me vem forte energia de cabelo aqui. Mudança também física, né, mudou roupa, mudou, mas assim, é coisa que as pessoas se incomodam que não nem deveriam se incomodar. Mas aqui tem muito forte energia familiar, então assim, não é gente assim de fora, sabe, que tá se incomodando, geralmente essas questões de inveja, de despeito, vêm sempre mais perto da gente, né, do que a gente imagina. Então assim, é mais desse brilho, né, você tá no momento, acho que essa conquista tá te fazendo bem, se você fez mudanças no seu físico, se você tá aqui também tem energia de uma pessoa que tá cuidando da saúde, que tá comendo bem, que tá se cuidando, até isso, né, as pessoas começam a maldar. Então, assim, é muito por esse olhar de inveja mesmo, né, e de pessoas que vêm do mesmo lugar que você, por isso que vem essa energia familiar. Então, aqueles familiares ali que são um pouquinho mais afastados, mas ficam sabendo que você comprou um carro, que você comprou uma casa, que você mudou de casa, que você mudou o cabelo, que você, sei lá, tá namorando, vai casar e fica com aquela, sabe, maledicência. Então é mais nesse lugar, assim, que nunca vai ter coisa boa para falar. E eu acho que você até já sabe, as pessoas que estão saindo aqui, você já conhece, né? Você já conhece as pessoas da sua família. Você já sabe ali quem é quem. Então, assim, nunca vão falar bem, né? Já tem uma maldade ali. Você já viu várias situações da sua vida ali, né? Então você já sabe que não vai ser diferente dessa vez com a sua conquista. E assim, tem uma energia aqui também de que colocam você como uma pessoa muito bobinha, né? Tipo, ai, olha, essa pessoa acha mesmo que isso, né? Que isso é uma conquista, é porque ela tá tentando diminuir, né? Você tá crescendo, você tá dando um jeito aí na sua vida, elas estão tentando diminuir até os seus méritos, as suas conquistas mesmo, para te colocar naquele lugar assim, ai, tadinha, ela acha mesmo que isso aqui é uma grande mudança de vida, que isso aqui é uma grande conquista, mas na verdade você sabe que é. Então, assim, são coisas que eu diria que é mais do mesmo, que todo mundo passa, né? E é aquela invejinha, aquela falsidade, né? Também tem aquelas pessoas que fingem, que é o que a gente vê na cara, né? Quando a gente conta que comprou alguma coisa que é assim, aqui é uma posse de algo que para você é um pouco fora da sua realidade. Não é a compra, sei lá, de um tênis, de um fone, de um telefone que você banque, né, na sua vida. Aqui a gente está falando de uma compra de algo que para você é muito maior. Para essas pessoas também, né? Porque aqui a gente está falando de pessoas que vêm da mesma realidade, principalmente familiares ali. Então, assim, é mais do mesmo, né? Então você já viu isso em outras situações, até com outras pessoas da sua família também que tiveram outras conquistas. E a inveja ela acontece muito mais nesses ambientes. Porque tem o despeito de fora, tem a concorrência de fora, mas ela nunca vai ser como é das pessoas que vêm do mesmo lugar. Então é mais sobre isso. Mas assim, no geral, aproveite a sua conquista. Você está num momento muito bom aqui. Você deu um tiro que deu certo ali, né? Tem uma energia muito aqui de sorte mesmo, de um acontecimento que vem na vida da pessoa que, nossa, traz muita, muita energia boa para ela. Essa conquista tá te fazendo muito bem, tá fazendo bem para as pessoas ali que eu acho que é do seu seio familiar, né? Aqui a gente falando, por exemplo, de carro, eu acho que vai facilitar muito a sua vida, a vida da sua família ali, das pessoas que moram com você. Então, não é uma conquista qualquer,
comemore, você vai incomodar, incomode mesmo, porque é conquista sua. E essa parte aqui do físico, né? Pode ser que chegue para você alguns comentários aí, né? Vão ficar maldando, vão tentar te colocar para baixo, debochar da sua cara de alguma forma. Não ligue para isso, no fundo, é tudo inveja, né? Na verdade, não é nada daquilo que elas estão falando. Elas estão muito incomodadas até com o seu bem-estar, né? De você estar bem, de estar se sentindo bonito, de estar se cuidando, cuidando do cabelo, cuidando do corpo. Então é sempre no lugar de inveja, isso sempre vai existir. E quando a gente está tentando mudar de vida, está tentando conquistar as coisas mesmo, materiais, isso dá uma incomodada nas pessoas que são muito acomodadas, que sei lá, romantizam pobreza, enfim, e acha que só porque vem de um, sei lá, de um lugar de mais escassez não pode crescer e se o outro tá crescendo acha que, sei lá, tá aprontando alguma coisa. Então, assim, não espere bondade dessas pessoas, não espere bons comentários. Eu acho que é só para reforçar para você, eu acho que você já imaginava isso, principalmente ligado a essa conquista e também desse seu cuidado, né, de às vezes vão olhar até de forma ruim, você tá se cuidando, de você tá, igual eu falei do cabelo, né? Vão até debochar disso, assim, que você tá gastando com o seu cabelo, sendo que o dinheiro é seu, a vida é sua, e você vai cuidar do seu estilo, você vai usar o que você quer usar, enfim. Mas as pessoas, no geral, que não gostam da gente, ou é de mal com a vida mesmo, né? Não tem nada de bom para falar. A energia dessas pessoas que vieram aqui do lado negativo para você são assim, né? São pessoas que nunca abrem a boca para falar nada de bom mesmo, é sempre coisas ruins, sempre vão criticar, assim, sempre elas vão achar, até de uma situação muito boa, né, que você tá passando, elas sempre vão achar ali alguma coisa ruim para falar. Então, nem se apegue muito a isso, aproveite a sua conquista e viva o seu momento. Então, eu vou parar por aqui, é isso que eu tenho para você hoje, e eu te encontro em novas leituras. Obrigada, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje você se conectou com a energia do grupo número 3 e vamos ver aqui na mesa, nas energias das cartas, o que estão falando a seu respeito, né? Vamos começar aqui com as energias positivas, vamos ver o que tem de bom aí, né, que o pessoal tá falando. E assim, a sua energia aqui mostra muito superação. Vem a palavra muito superação aqui para você. E do lado positivo aqui, as pessoas estão falando muito bem sobre uma superação aí recente que você passou. Aqui pode ser questões de saúde, mas eu acho que para a maioria me vem muito a energia de conclusão. É aquela energia que eu concluo alguma coisa. Então, e também vem muito finalização, né? Eu finalizei um trabalho, né? O que eu estava ali me dedicando há muito tempo e eu consegui entregar. Tem também aqui energia de conclusão de cursos, diversos, né? Também me vem muito estudo aqui, né? A pessoa que está concluindo para crescer, para passar para um novo papel ali no âmbito que ela escolheu estudar. E também tem essa troca, né? A pessoa ela quer algo a mais ali. Então, mas ela precisa passar por uma etapa, ela precisa de uma conclusão. Ou, por exemplo, uma pessoa que fez o curso de direito, ela precisa passar no exame da OAB. Tem muito essa energia aqui de uma pessoa que conseguiu alguma coisa. Passar, às vezes, até na prova lá, prática de direção, né? Para tirar a carteira de motorista. Também tem muito essa energia aqui. Então, assim, é muito variado. Mas vamos colocar aqui que é essa superação no sentido de finalizar, de concluir uma etapa, que é necessária aqui. É algo necessário, é algo que você precisa passar para conseguir ir para uma nova fase. Então, uma etapa foi concluída, não foi uma etapa fácil, aqui tem energia assim até bem cansativa, energia até um pouco assim que leva tempo, né? Quando a gente está falando de estudo, de preparo para passar em alguma coisa, uma prova, um exame, etc., tem ali por trás, tem muito tempo envolvido, tem muita energia ali que você, né, gastou ali para conseguir. Não é uma coisa que simplesmente
acontece, é uma coisa que eu me dedico e eu conquisto. Então, assim, foi algo que você se dedicou há muito tempo. Aqui também tem energia, né, que veio saúde, também tem muita energia materna, né? Pode ser aí de uma mulher que estava tentando ali engravidar há muito tempo, passou por tratamentos e muita paciência ali, muita ansiedade também envolvida, e consegue, né? E também vem custos, né? Dependendo aí do que você estava ali se dedicando, envolve também muitos custos, não é só energia física, mental, espiritual, aqui também envolve custos, gastos que isso envolve, também envolve família. Aqui está muito falando sobre apoio, né? Você também conseguiu isso com apoio. Então, assim, as pessoas estão falando bem dessa superação, dessa conclusão, de você ter conquistado isso. Então, assim, tem muita energia aqui de celebração. É um, ufa, consegui, passei uma etapa concluída e estou comemorando aqui com as pessoas que muito me importam. E também, né, essa energia aí que eu falei de estudos, né, pode ser uma formatura aí, né? Chega essa etapa aí de formatura, aqui envolve também muito a família, o apoio da família, principalmente apoio moral e apoio financeiro. Você não conseguiu isso sozinho. Você teve a ajuda dessas pessoas, os seus caminhos estão se abrindo, tá tendo essa abertura, mas muito por conta dessa ajuda, do seu empenho também. Então, assim, são as duas vias aqui na vida de qualquer pessoa, né? A sua base familiar, a sua base também financeira, a sua dedicação, né? E ali vem a conquista. Então, mas muito nessa, me vem mesmo a palavra superação. Então, estão falando muito bem disso, estão comemorando. E assim, você tá passando por um momento ali de ganhar, de comemorar, né, tá feliz por essa etapa e essas pessoas estão também junto com você. Então, esses são os comentários aí positivos dessa sua superação. Já do outro lado, né, o lado negativo, aqui tem umas energias muito ligadas a sua vida amorosa, sua vida aí afetiva, de amizade, enfim. A sua vida afetiva tá um pouco aí em pauta dos comentários negativos. Aqui tem muita energia de discórdia, de briguinhas, de contendas. Então tem algumas briguinhas aí acontecendo. Pode ser em questão de amor, de namoro, de casamento também, discordâncias e também muito de amizade. Então aqui tem muita energia de pessoas próximas. Eu acredito que esses comentários negativos estão vindo principalmente das pessoas envolvidas aí nessa situação. Então, assim, às vezes você tá passando por alguma coisa no seu relacionamento, você queixa com alguém muito próximo, e essa pessoa, e você também tem amigos em comum, e aí essa pessoa se queixa também do que você contou para outras pessoas, tem muito essa energia aqui. Então, tá ali um pouco inflamando aqui eu vejo muito vida pessoal. E aqui também tem muitas pessoas que você confia. Então é importante aí que você dê uma filtrada no que você está falando e também não fique passando tudo, né? É por isso que eu falei para filtrar. Porque às vezes você está confiando aí em pessoas que não deveria, ou não é momento de ficar abrindo também muito a sua vida pessoal. Tem coisas aí que você precisa resolver dentro do seu relacionamento, ou se é uma questão de amizade, resolver ali com a outra pessoa, porque quando você vai se queixando, isso pode ir aumentando, principalmente para quem tem muitos amigos ali em comum. Aí a história pode ir também aumentando, né? Porque tem aqui energias de essas briguinhas, né? Muito debate, né? Muita respostinha torta ali, né? Que você não entra num acordo e fica ali brigando, né? E não chega num consenso. Então, é importante aqui que você não saia falando, se queixando demais e tenta resolver ali o problema com quem tem que resolver. E as energias aqui do tarô mostra assim que você, não sei, parece que você tá com muita indecisão. E às vezes você tá indeciso no seu relacionamento ou com alguma amizade ali específica e você se queixa, mas ao mesmo tempo você não tem uma resposta. E tem uma energia também da pessoa que não sabe também o que quer e fica esperando e fica reclamando.
e aí as outras pessoas ficam fofocando ou você também fica fofocando com elas, né? Fica mais no lugar de queixa, né? De se queixar de alguma coisa ali que não tá bem. Então, assim, é para você tomar muito cuidado com isso, porque eu vejo muito, né? Tem energia aqui, a carta aqui que mostra discordância mesmo no tarô, tem energia aqui de três pessoas. Então, às vezes o seu problema é com uma pessoa, mas tem três ali comentando. O problema não é o comentar. O problema é, tipo, cada uma pessoa pensa de um jeito. Então, a situação que você está passando, quando você vai falar para essas pessoas, cada uma acha que você tem que fazer uma coisa diferente. E a sua energia está de muita indecisão. Então, assim, se você está indeciso, de alguma forma você tem que buscar uma resposta, principalmente dentro dessa questão aqui, que tenha a ver com a sua vida, com o que você pensa. Você, em algum momento, vai chegar numa resposta. E quando você fica falando, mas naquele lugar de só se queixar, de ficar jogando aquela fofoca, né, aquela situação, não jogando, sei lá, para uma pessoa mais experiente, por exemplo, ou para uma pessoa que realmente possa te ajudar dentro dessa questão, você vai ficar mais indeciso ainda e você pode meter os pés pelas mãos. Então aqui está falando muito, de muita infantilidade, aqui está falando de provocação, né? Aqui tem muita energia de provocaçãozinha, de contenda, mas bem estilo quinta série. Por mais que você seja uma pessoa mais velha, vivida e tal, mas tem essa energia aqui, tem essa pegada. Então, toma cuidado com essas coisas, porque tá inflamando uma situação, sendo que você aqui tá bem perdido no rolê aqui. Se nem você tá entendendo muito o que você vai fazer, então aqui, né, vai com calma. As coisas também não precisam ser atropeladas, você não precisa sair falando tudo para todo mundo e querendo respostas rápidas também, querendo opiniões rápidas, porque aqui também acho que envolve tempo. Então é melhor aqui que você dê uma digerida na situação, resolva com quem tem que resolver, ficar trocando demais, principalmente coisas muito pessoais, você tá abrindo muito a sua vida, né? E a sua energia falou muito de superação, de você tá passando por uma etapa. Às vezes você tá indo para uma etapa nova, tem gente que não tá acompanhando, você tá incomodado, mas às vezes é só momentâneo. Sabe, não tem por que você também ficar abrindo isso para muitas pessoas. Às vezes é melhor você conversar só com uma pessoa, porque assim eu vejo que tá aumentando demais o assunto, sabe? E quando as opiniões divergem muito, você fica mais perdido ainda. Então, dá uma filtrada, dá uma cortada, né? Aqui também, às vezes, os problemas, aqui é para casos mais específicos, sei lá, a gente que fica se intrometendo na sua vida pessoal, fica ali tentando ditar regras para você. E então, assim, precisa dar, sabe, cortar, precisa dar um limite e resolver também, porque você aqui eu vejo uma pessoa indecisa que ela tá tão perdida em coisas que estão na cara dela ali, que ela acha que estão na cara dela, ela não tá percebendo o que tá chegando. Então, às vezes você tá iludido com alguma coisa, você tá chateado com alguma coisa, mas você não tá vendo outras coisas ali que estão chegando. Tem coisas novas aí pintando. Essa superação mesmo, essa conclusão já é uma etapa nova. Vai vir coisas novas aí para você. Então, deixa o negócio rolar, que às vezes você tá querendo resolver tudo numa tacada só e não vai resolver. Então, assim, comemore essa situação boa que tá vindo e deixa essa situação aqui, que eu vejo que já tá. Até tem uma energia aqui recorrente, né? Já tá ali te estressando de alguma forma já há um tempo. Deixa correr mais um tempo, deixa dar uma esfriada, que também tem energias de os ânimos um pouco aflorados, tem também muito forte energia aqui de fala, né? Essas briguinhas, as provocações aqui, sei lá, por mensagem, ou às vezes até cara a cara mesmo, mas assim, que não tem acordo. Então não tem acordo, dá um tempo, sabe? Não tenta assim, também no calor do momento, resolver quando o santo ali não está batendo, quando as linguagens estão muito contrárias. E deixa para um momento de mais calma, às vezes é só
sei lá, aconteceu alguma coisa que inflamou essa situação com essas pessoas ou em específico uma área da sua vida, mas em outro momento vai dar para resolver. Aqui é muito sobre espera, sabe? De esperar um pouco aqui tem muita coisa no ar, muita ponta solta, então não tem como você tirar uma conclusão e ter uma resposta dentro de pontas muito soltas, precisa ter mais coisas concretas, mais fatos. Então, também não dá para você ficar indo na cabeça das pessoas de coisas que é da vivência delas, do que elas acham. Você tem que ir muito pautado pelo que está acontecendo com você, do que é concreto para você. Então, assim, os comentários negativos aqui eu não acho que é só direcionado para você, eu acho que você também tá no meio desses comentários, você também tá se queixando, você também tá reclamando. Então, assim, você também tá abrindo a sua vida para essas pessoas. Então, é vigiar mais sobre isso. Porque na sua energia, aqui não é só comentários negativos que, sei lá, estão fazendo nas suas costas. Às vezes estão fazendo na sua cara. E você também tá abrindo espaço para isso acontecer, né? Com as suas queixas. Você tá abrindo espaço também da sua vida pessoal, que eu acho que você não deveria abrir, porque é sobre a sua vivência, sobre como você enxerga, né? E quando a gente está falando de intimidade, da forma que a pessoa se relaciona, das coisas que ela quer, que ela acredita, então ela ficar indo muito na opinião das outras, acaba perdendo muito o próprio foco dela. Então, assim, eu não vejo aqui energias negativas no sentido que as pessoas estão ali falando coisas contra você. Eu vejo que elas estão falando porque você deu espaço, porque você abriu muito sua vida e que, assim, às vezes estão falando até na sua cara. E eu acho que também te incomoda. Tem muitas coisas ali que você também discorda delas, mas assim, te incomoda naquele lugar de que você não gostou do que elas falaram. Mas também você tá abrindo ali espaço, né? Você tá deixando que elas ali saibam de coisas que são da sua intimidade e tem coisas que você não deve falar. Pelo menos por enquanto, né? Porque aqui tá falando de muita ponta solta, então pelo menos por enquanto, por exemplo, às vezes você tá conhecendo alguém, você tá tentando se relacionar aí, é tudo novo, tá conhecendo uma pessoa nova e tal, e acontece algumas coisinhas ali que você não gosta. Se você já corre e conta tudo, aí já vem, sabe, as outras pessoas maldando, falando as experiências, né, ruins delas. Mas assim, eu tô falando de coisas assim que não são tão pesadas. Coisas que acontecem, né, que nesse começo ali de relacionamento, né, que a gente está conhecendo, que às vezes deixa um pouco a desejar, mas que dá para ajustar. Problemas aqui, tem muitos problemas de má comunicação. Então, assim, às vezes são problemas ali que você teve com essa pessoa nova, que, sei lá, resolvia numa conversa. Aí você vai lá, aí você começa a pirar, né? Você começa a achar mil coisas. Aí você vai lá para suas amigas, para os seus amigos e começa a reclamar. Aí junta as suas paranoias com as paranoias deles. Aí imagina isso como vai inflamando. E aí daqui a pouco, quando você vê deu tudo errado, você pode até brigar com aquela pessoa nova que você está conhecendo a troco de nada e dá tudo errado. Então assim, é um exemplo prático só para você entender assim. Não é tudo assim que você vai abrindo, principalmente uma coisa nova. E aqui tá na sua energia os caminhos se abrindo, né, uma etapa sendo concluída. Então, é viver essas experiências, ir passo por passo, e assim, abrir para as pessoas quando tiver mesmo alguma coisa de fato acontecendo, né? Se você realmente estiver num relacionamento, por exemplo, né? Deu certo, aí você vai abrir. Agora, toda coisinha assim que der errado, se você for ficar abrindo, vai juntar muita paranoia junta. E assim, você sabe que a cabeça da gente vai longe. Então, é essas coisas que você tem que vigiar. Então, mas no geral, eu não acho que é tão pesado. Acho que dá para você contornar. É só você aí segurar mais um pouquinho as informações, principalmente quando elas não estão muito concretas na sua vida. Então, é isso que eu tenho para você hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. E eu te encontro em novas leituras. Muito obrigada.